E de volta, Paulo Nagai e Miguel Ramorges aqui no Terceira Visão. Gente, agora há pouco nós vamos voltar ali sobre a energia do corpo. Que história é essa, hein, Paulo? Olha, acontece milhões de coisas quando a gente se envolve. Essa ligação. Miguel, essa ligação que Miguel vamos fazer uma fofoquinha aqui, Miguel. Esse negócio assim, quando as pessoas namoram muito, dá problema, é? Não é quando namora muito dá problema, é que precisa respeitar o outro. Eu não posso chegar para uma moça simplesmente e coisificar ela. É o básico, fazer ao outro tudo aquilo que você queira que o outro faça por A relação ética está acima de tudo. Como que é isso, Paulo? Conta aí. Vamos lá. A juventude, todos eles aí estão doidos para nós saber. Estamos notando. Tem um exemplo que a gente sempre dá para o jovem nessa ligação do corpo que funciona. O espírito é o motorista. Ele vai encarnar, ganha um carro de presente. Esse carro é um carro zero, saiu da agência. Só que é o seguinte, como nós três aqui, se nós tivéssemos um carro, ganhamos os três um carro zero. Então, esse corpo físico, ele é somatório, característica genética do pai e da mãe e da família de ambos e tal. Quando você junta o espírito a esse corpo, o corpo espiritual dele, que tem os órgãos que estão maculados pelo seu desequilíbrio, ele vai pela ligação, aí se liga como? Nos centros de forças que nossos amigos orientais chamam de chakras. Ali. E se junta molécula a molécula, como está no corpo, no livro dos Espíritos. Nesse momento, você começa a transferir o equilíbrio e o desequilíbrio que o corpo espiritual tem para as moléculas do corpo físico, independente da origem genética dele. Então, eu posso ter zerado aqui, mas eu vou transferir na minha característica. O que a gente faz a comparação com o carro é o seguinte: os três receberam um carro zero. Você dirige de uma maneira, o Miguel de outra e eu de outra. Daqui a 2 meses, nós vamos na agência fazer revisão. Pô, o teu carro está consumindo mais, o dele está consumindo muito menos e o meu mais ou menos. Por quê? Característica do motorista. Essa só ligação porque eu sou mulher, fluídica, você jogou que eu gasto mais. Tudo bem, tá legal, preconceito. Não tá. esqueci isso. Pois Esse cavaleiro. O teu gastou menos. O teu gastou menos. Tá. Mas vamos lá. Mas o meu gasta menos, que eu tomo cuidado mesmo. Tudo bem. É característica do motorista. Então, você vai transferindo exatamente para o corpo físico, nessa comunicação de mão dupla, porque se você recebe algum incentivo no corpo físico, o corpo espiritual transmite, o conjunto perispiritual vai para o espírito. E o espírito pensa, o perispírito transmite, vai para o corpo. Nesse caso do carro é exatamente isso. Se a rapaziada acelerar muito, ele vai botando todo o mal para o carro. Todo o desvio do motorista vai ficar como consequência lá no carro. É isso que o corpo nosso sofre. Com o caso que você falou, quando desencarna, e está correto o conselho do Miguel, o desencarne é motivo, qual a motivação? Falência dos órgãos. Mas por que o carro pifou? Porque o motorista andou mal. Mas aí é legal a gente perguntar assim. O motorista andou mal com o carro. Mas, o Miguel, por que eu determinei que o meu corpo agora cessure, ele faliu? Por que eu faço isso? Ninguém faz isso conscientemente. Mas é inconsciente. 80% do movimento de qualquer ser humano é inconsciente. Se eu perguntar para ele ou para você, desde a hora que você acordou até o momento agora, quantas coisas você fez, você vai parar para pensar. A maioria você fez no automático, 80%. 80% do sim e do não nós usamos e fazemos de forma automática. Só 20% do movimento humano é consciente. Por isso a análise, por isso os psicanalistas. Porque você vai para a análise e o psicanalista vai pegando esses 80% e vai tentando transferir para aquele gente, aumentando, para que a balança, pelo menos, tenha uma medida correta para os dois lados. Então, com relação à espiritualidade, a gente precisa entender, e aí eu vou dar uma explicação mais breve que eu puder. Nós temos os espíritos que encarnam porque por necessidade espiritual. Eles precisam encarnar em determinada família, para um resgate, concorda? Colocaria antes que isso é uma consequência, mas a finalidade principal é progredir. Não, eu vou chegar lá. É o aprendizado. Nós precisamos entender que nós estamos no planeta Terra, queiramos ou não, espíritos que chegam, que encarnam e usam o corpo, porque eles estão aqui para o aprendizado e o crescimento, e se preparando para voltar, o que eu chamo nos meus livros de tocar o coração do universo, que é aprender o caminho de volta para casa.
O planeta Terra, como os demais planetas, e como Jesus dizia, né, a casa do meu pai tem várias moradas, ainda não é a morada definitiva da maioria dos seres. Nós temos que aprender a voltar ao caminho da casa. Para isso, nós precisamos aprender a lidar com uma coisa chamada amor. E amor é respeito, amor é ética. Então, o que acontece é que nessa relação do homem com o amor, o homem vai se perdendo. Por isso eu falei das meninas, que é o exemplo mais clássico para mim, que sou psicanalista. 80%, 90% das moças que eu atendo, mulheres, têm sofrimento psíquico grave, porque foram molestadas quando eram crianças, foram desrespeitadas pelo tio, pelo avô. E se os psicanalistas começassem a falar o que houve nos consultórios, o mundo parava. Então, mas isso tem uma consequência física e espiritual. E no meio do caminho, a gente vai se perdendo. Chega o dinheiro, a tal da luxúria, vão tantos outros atributos chegando na vida da gente, que você está certo que você vai nascer perto de mim, não vamos conhecer, vamos resgatar as nossas dívidas, aprender, dar a mão e seguir em frente. Mas no meio do caminho vai lá eu e mudo de pensamento, porque chega o dinheiro, vem a corrupção, vem o poder, vem o sexo, e etc, que faz a gente se perder. Então, isso vai gerar, consequentemente, uma doença espiritual, e ele dá certo. Os espíritos adoecem e existem locais onde os espíritos são tratados. Exatamente como se trata uma pessoa encarnada. Porque a gente precisa entender que quem tem um corpo físico também é um espírito. Ele apenas usa o veículo físico, pesado, carne. E o homem ganhou a carne de presente lá com a história já passada, bíblica, que isso é uma história longa para a gente explicar, porque o homem ganhou o peso da carne. Nós temos 1 segundo. Paulo, sua mensagem espiritual para essa gente toda que está precisando de uma palavra de conforto. Olha, simplesmente por mais que a ciência queira renovar as coisas, nós vamos parar no início básico. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agir dentro do Evangelho de Jesus é o que vai dar saúde à humanidade. É simples assim, simples de entender, obrigado, mas muito difícil de fazer. Miguel? Eu completo o que ele está dizendo, e o que eu posso dizer para quem está nos assistindo é o seguinte: o amor é uma chave capaz de abrir e amainar qualquer dificuldade. O que eu posso deixar para vocês aqui é dizer o seguinte: seja um instrumento de amor. Caminho pelo mundo sendo um instrumento de amor. Permita que Deus visite as pessoas em você. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Pois é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E todos nós vamos caminhar com muito amor, porque é a chave de tudo aquilo que nós estamos trabalhando. É a transmutação, é o amor universal. Eu, você, aqui, terceira visão, até o próximo programa. Muito obrigada.